Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço a toda a família da FEAL que está trabalhando lá nos bastidores para chegar essa programação para você. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, Júlia Blanqui. Olá, Júlia. Olá, Nando! Olá, pessoas queridas! Mais um momento aqui muito especial. Gratidão. Nós que agradecemos, hein, Júlia, por disponibilizar seu tempo precioso aí para estar com a gente. E nós estamos seguindo aqui com um livro Sinal Verde, de André Luiz. E o tópico é o 23. Olha, já passamos por 23 capítulos desse livro. Você pode remontar aí, né, e entrar lá no portal Mundo Maior, aí você vai em programação, procura o Alvorada, e aí você vai procurar os programas com a Júlia, né? Vai lá, Júlia Blanc, com o Nando, e você vai ter 23 capítulos já do livro, tá bom? Muito bem, então, hoje é melindres, né? Nada que isso aí, eu não tenho melindre, nunca tive na minha vida, né, Julia? Um tema bem É, difícil, né? imagina, né? É, o André Luiz fala assim, ó, não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. E isso é uma coisa que está longe de não acontecer conosco. Estamos todos sujeitos, pelo planeta que nós vivemos, de provas e expiações, pelo nível de progresso que nós já atingimos. Nós estamos totalmente isentos disso, né, Júlia? Se não fosse cômico, né? É a tragédia humana da gente se ferir, se magoar, se ofender, se sentir excluído, com qualquer situação adversa ao nosso redor, que são principalmente a família, os amigos, aqueles ao nosso redor, os que a gente mais ama, né? Nos nossos relacionamentos afetivos. E é um tema que a gente precisa explorar, sim, para a gente ser feliz, porque a angústia nos consultórios vem dos melindres. Os melindres, eles envolvem como a gente percebe tudo ao redor. E aqui, mais uma vez, são espelhos, né? A gente está vendo o que está dentro de nós. Nós estamos vendo sempre a ofensa, porque nós nos sentimos ofendidos, o julgamento, porque nós julgamos, a crítica, porque nós criticamos, a gente sente que o outro não nos dá valor, porque nós não nos valorizamos, sentimos que o outro está mandando em nós, que nós somos subjugados, porque nós não sabemos nos posicionar, não sabemos como colocar limites. Então, na verdade, o nosso vilão, que nos faz ficar melindrado, é o nosso professor, melhor professor. A gente tem que agradecer essas situações que nos fazem crescer muito, não é? Com certeza absoluta. Esse crescimento, ele passa por esse crivo, né? A nossa evolução passa por isso. Já passamos muitas vezes e ainda vamos passar, porque é isso que vai fazer com que a gente um dia não se perturbe, né? Que as coisas que sejamos que nem o Buda, né? Como era A vivo assim, neutralidade, né? Que não se verdade, preocupava com nada, com Jesus, né? E outros avatares aí que já tiveram no planeta, né, que verdade. demonstraram para nós por que eles estavam aqui reencarnados ou encarnados, tá? Porque tem alguns que nem eram uma reencarnação. Jesus não era reencarnação, Buda provavelmente Sim, também não. Espíritos assim já de um cabedal de conhecimento, de uma evolução, mas eles vieram no
corpo, eles vieram aqui para falar: olha, isso que eu estou fazendo aqui é possível vocês também fazerem, vocês alcançarem, né? Não é Isso mesmo. nada que está fora do alcance de vocês. Então, se isso eles mostraram para nós, é um sinal, né? Eles deixaram passos, Jesus deixou os passos do Evangelho. Buda deixou o caminho do meio. Olha quanta coisa boa para a gente seguir, né? Madre Teresa de Calcutá sai lá do reduto dela para ir cuidar dos hindus que estavam lá, né, na miséria, né? E outros, né? E outros que a gente sabe que vieram, né? O Chico Xavier, né? Que veio. A Madre Teresa, né? Que eu Centenas, falei, Irmã Dulce. E por aí vai, né? O próprio centenas. Gandhi, de transformação, né? Ele era um advogado, um dia ele foi assim, ele volta para a Índia e aí ele sente, depois dos estudos dele, que o quanto ainda tinha de preconceito dentro do país dele, que os ingleses estavam instalados lá, e aí pegam ele e jogam ele num trem, quando ele estava num trem, e aí ele mostra, né, ele podia, nesse instante, os melindres dele, né? Ele podia se revoltar, não, ao contrário, ao mecanismo. Ele mostrou que ele podia, com a paz, né, mudar milhões de pessoas, assim, movimentar milhões de pessoas sem disparar um tirozinho que fosse, com a paz, né? Então, veja quanto a gente precisa caminhar ainda, né, Júlia? Muito iluminado hoje, Nando. Muito iluminado. E quando a gente fala de uma pessoa que está melindrada, né? Agora vamos entrar na psicologia, né? O que que a pessoa está sentindo? Né? Porque, eu não fico melindrada, mas vamos entender o que que é esse melindrado, né? Porque todo mundo sabe que tem a ver com um pouquinho de baixa autoestima, né? Um pouquinho, né? Mas, na verdade, o melindre, ele vem com sintomas. Então, é uma raiva, eu não aceito, não é possível, né? Então, vem um sentimento de inadequação da situação, isso não está justo, isso não está certo, eu não aceito. E, além disso, imediatamente vem, eu me sinto excluído, eu me sinto inferiorizado, eu não me sinto valorizado. Então, na verdade, quando a gente sente essa irritação, essa indignação, que a gente chama de melindre, ela vem com uma coisa muito interessante, que é uma mistura de arrogo com humildade. Então, essa mistura de arrogo é tipo, como estão fazendo isso comigo? Como assim? Por que que ela e ele ganhou e eu não ganhei? Como assim foi excluído? Eles foram, desculpa, escolhidos e eu não? Como me largou, me largaram? Como fui demitido? Como ousa falar assim comigo na minha casa? Por que me desrespeitou? Então, todas essas falas a gente chama de pessoa melindrada. E ela vem com um sintoma de ansiedade, que a pessoa não fica quieta. Então, imediatamente, o melindrado, né, o típico melindrado, ele não escuta ninguém, ele quer ser escutado. Então, por exemplo, você quer ser muito bacana, e você chega e fala assim, olha, que beija-flor lindo! Olha, um beija-flor azul, que lindinho, né? E o melindrado, ele vem com uma postura de que não te escutou e ele coloca em cima uma outra informação. Ué, você não sabe que ele é azul? Todos os beija-flores são azuis, né? Então, esse é um exemplo comum que eu dou. O melindrado, ele não escuta, ele quer ser ouvido. Mas quando ele fala com esses comentários, a impressão a todos ao redor é de arrogância. E, na verdade, a pessoa que está chateada, inconformada, na cabeça dela nossa,
deixa eu provar que eu também sei. Então, por exemplo, você chega e fala, olha, vai chover, tá nublando. Aí a pessoa, deixa eu ver aqui no aplicativo. Ah, aqui está dizendo que vai chover às 4 da tarde, né? Então, a pessoa que está ouvindo, ela fala, poxa, não me ouve. Por que que ela olhou no aplicativo? Ela quer provar se eu estou mentindo, se eu estou errado? O que que ela quer fazer? Que sabe mais? Então, o melindrado, na verdade, ele tem posturas que ele quer ser incluído, mas a postura dele é de arrogância e todos vão excluir. Porque o único probleminha da pessoa melindrada é que ela acha que ninguém escuta, que ninguém a aceita. Então, ela pede e exige muito. Ela dá pouco. Ela não acolhe, ela quer ser ouvida, né? É o último a dar palavra, geralmente. Como eu disse, ele soma frases em cima, ele não tem, nossa, que legal, uau. Não, isso significa, eu estou sendo muito meloso, concordando. Eu estou me mostrando fraco. Então, a impressão é que ele não ganha. Então, é uma disputa. Eu quero ganhar, eu quero falar, eu quero ser ouvido. Então, ficam diálogos cansativos. A pessoa se torna, o melindrado se torna uma pessoa pesada, em que ele acaba solitário, que as pessoas caem fora, não querem conversar. E como é que a gente percebe que está todo mundo caindo fora, né? Porque os assuntos vão ficando rasos, assuntos banais, não profundos, porque qualquer coisa vai virar um tema de palestra. Então, na verdade, o que a gente precisa trabalhar, né? Eu acho muito interessante esses temas do André Luiz, né? Porque eles estão falando da psicologia, do ser humano que se sente excluído e incluído. Então, por que ele se sente excluído? E se a gente olhar, vem da infância. Os melindrados passaram momentos de tribulação na infância. Falecimento de um parente, o outro bebia, o outro traía, escutava gritos, brigas corporais. E essa criança que viveu essa situação, já uma criança sensível, com tendência a dramatizar, então ela vê tudo por esse prisma de dramático. É muito interessante se a gente observar. E aí, à medida que a gente fala, poxa, me identifiquei, acho que eu realmente levo tudo a ferro e fogo, estou achando que estão falando dos outros, não de mim, que não me incluem. E aí a questão é muito simples, vamos virar a página e dar mais atenção, ouvir mais os outros, fazer diferente. E aí, com certeza, o jogo vira. Nossa, ó, você que está ouvindo e assistindo, se você não entendeu tudo, daqui uma semana mais ou menos, você vai lá no portal Mundo Maior, procura esse programa, Alvorada, Melindres, porque eu vou te falar, isso tudo que a Júlia falou aí é um raio-x das nossas ações, de como a gente se comporta com o melindre na nossa vida. Às vezes a gente quer, de alguma forma, ocultar isso, mas não tem como. Se a pessoa que é observadora, ela, né, tudo que a Júlia estava falando, eu estava aqui lembrando de pessoas e de situações em que a pessoa realmente traz esse melindre, e é uma coisa difícil, a gente brinca aí no começo, falando, né, dos, dos melindres, né? Mas é verdade, alguma coisa que a gente precisa trabalhar em nós para que a gente não fique sendo visto, né, como uma pessoa melindrosa e com todas essas características que a Júlia colocou, né, muito bacana. Para a gente, às vezes a gente não percebe, às vezes a gente está aí se comportando dessa forma e a gente precisa mudar, né? A gente vê, às vezes, eu estava num curso esses dias aí, a gente vê pessoas justamente com esse perfil dentro de uma sala de aula, né? Que não concorda, que tem algumas coisas que fala em cima mesmo, e outras coisas que se sente como se tivesse sido excluída, e uma porção de outras coisas, né?
Por isso é muito interessante mesmo que o André Luiz traz aí para nós, como a Júlia disse. E aí eu vou ler aqui ó, ao próximo parágrafo, que ele diz: dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Isso é algo que a gente tem de direito, né? Né? A gente deixar o outro pensar, deixar o outro dizer, deixar sem que isso nos afete de alguma forma, né? Porque também a gente é livre para pensar, né? Ele fala aqui como a gente deseja. Verdade. Então, não ficar cerceando o outro, tentando calar, porque a gente não sabe falar, então quer calar o outro, e aí por aí vai, né? É uma, Tem são muitas sim, coisas, né, Júlia? muitos sintomas, porque a pessoa que apresenta o melindre, ou seja, não pode falar nada para essa pessoa, ela é intocável. Se você falar alguma coisa de profundidade, ela se ofende, ela vai escrever coisas para você, não tem fim. E a gente pisa em ovos, porque ela apresenta, na verdade, um sintoma de ansiedade e depressão. Então, muitas vezes, o melindre, que não se pode falar nada para aquela pessoa, ela é difícil. Você fala qualquer coisinha, ela se ofende, você fala qualquer coisinha, vai ter um debate, né? Então, essa pessoa melindrada, muitas vezes, ela está sofrendo, sim, de depressão, de ansiedade, que, aliás, aqui no Brasil, a gente tem um índice muito alto de transtorno mental, né? Muito elevado, acima de 70% das pessoas apresentam depressão e ansiedade, sintomas, né? Porque eu não sou médica, eu não posso diagnosticar, mas eu posso, como psicóloga, falar sintomas, né? E outra coisa interessante da pessoa que você não pode falar nada, se pisa em ovos, a gente precisa olhar com muito carinho, porque são pessoas muito, mas muito, muito machucadas. Muito machucadas. Um nível de sensibilidade muito grande. Então, nós temos que olhar com esse olhar que essa pessoa deveria ter de humildade. Porque, na verdade, a pessoa com depressão e ansiedade, ela não está tendo humildade. Ela quer tudo para si. E o nível alto de espiritualidade faz com que a gente enxergue por outro prisma, não com o egocentrismo humano que gera o melindre, que gera o pisar em ovos. E esse egocentrismo, muitas vezes, a pessoa não tem humildade. Ela não tem humildade. Ela é um pouco, na sua prepotência infantilizada do egocentrismo, do ego machucado, né? A sua criança interior, que a gente chama, muito machucada. E nós temos que olhar, como nós falamos no último programa, né, Nando? Perdoar, e eles não sabem o que estão fazendo. Eles precisam de ajuda. E aí, é mais saudável, em vez da gente iniciar um debate, a gente se silenciar. Então, diante de uma pessoa melindrada, você se silencia. Vou dar um exemplo aqui. Uma colega foi na casa de outro colega. Aí jantaram, foi tudo maravilhoso. Na hora de ir embora, bem na hora de ir embora, estava fechando a porta. A gente está um pouquinho chateado com você, porque você nunca liga, você nunca vem, se não é a gente para te convidar, você nunca convida para sua casa, né? Bem na hora que está indo embora. É o típico assunto do melindre. O que essa outra pessoa fez? Ficou de boca aberta e não falou nada. Então, silencie-se. Muitas vezes o silêncio é muito terapêutico. E uma das frases que está aqui, que eu iria ler mais para frente, ilustra o que você está falando. Ó. Milindres arrasam as melhores plantações de amizade. E é isso. Num momento como esse que você acabou de descrever aí de exemplo, o que essa outra pessoa que está saindo, ela vai pensar? Não volto nunca mais aqui, né? Não volto. Não, ai, não é que eu estou me melindrando, é que eu não vou voltar mesmo. Então, isso acontece, Exatamente.
Acontece isso. Então E ele fala aqui, ó, quantos? ele fala ó, É, que cada pessoa vê o problema da vida em ângulo diferente. E é verdade. Nossos olhos, a gente tem aquele olhar, a gente analisa, avalia, dependendo do nível consciencial da pessoa e de outras coisas mais, né? Mas o nível que a gente está hoje, ninguém é criança, não. Nós estamos num ponto verdade. e sabemos o que estamos fazendo. Não adianta a pessoa usar disso e falar assim, ah, o meu nível consciencial não está ainda, né, de um Brahma, Muito bom, não é? Não tem muito que bom. usar isso. A gente já sabe, a questão de infantilizar, né, Infantilizar, uma situação, se verdade. está ali se comportando como uma criança, e não é isso, né, Júlia? Sim, e se torna um problema de social, né? Ele é um problema social, esse problema de saúde mental, o melindre é um problema de saúde mental, porque vai levar ao ostracismo, a pessoa ficar isolada, as pessoas vão se distanciar. E não há essa questão de entender que o melindrado, tem mais um ponto que eu esqueci, o melindrado ele é um controlador. Ele quer tudo do seu jeito. Então ele vai na casa do outro, nossa, por que que você tem essa manteiga dessa marca? Eu não uso essa marca, eu uso a outra. Por que que você tem esse carro? Nossa, esse carro, o carro tal é melhor. É, ele dá muitos palpites, mas se você dá um palpite da vida dele, E o WhatsApp, então? Ele te enche com coisas, com mensagens de WhatsApp. Você manda algum rios, alguma coisa de WhatsApp, essa pessoa melindrada é capaz de se ofender. É capaz de fazer, me poupe quando você mandar alguma coisa. Mas ai se você escreve me poupe, né? Ai se você escreve me poupe. Então, na verdade, o melindrado tem mais esse nome, né? Ele quer controlar o resultado de tudo. Ele é muito ansioso. Ele quer que seja do jeito que ele quer. Então, se não é o resultado esperado, não sabe antecipadamente tudo, não tem o controle de tudo, é muito difícil para a pessoa que não aceita a si mesma, que ela está representando uma coisa que ela não é. Então, muitas vezes, ela é como se tivesse uma dupla personalidade. De um lado, ela é muito simpática, e de repente, do outro, ela não é, e você fala, nossa, de manhã é uma coisa, de tarde é outra. Porque ela força a barra para se ser legal. Porque ela nunca se sente legal, ela se sente que ninguém gosta dela. Então ela se comporta dessa forma. E você fala, nossa, aquela pessoa parece que é bipolar, parece que tem duas personalidades. De uma hora para outra ela é generosa e da outra hora ela é mesquinha, que não se põe a mão no bolso, tem escorpiões no bolso, né? Ela quer que você convide, ela quer que você faça tudo, ela não põe a mão no bolso para pagar nenhum café. E o que está acontecendo? Ela representa sempre, está representando ser o filho querido daquela família. Ela se sente que não é tão querida naquela família. Ela só replica essa visão da infância nos outros sistemas que ela está incluída. Por mais que a gente acolha, ela não enxerga. É que nem, vamos supor, você pega alguém com disformismo físico. Então ela se olha no espelho e se vê magra, e ela está gorda, ou ela está gorda e se vê magra. Não se enxerga, não consegue ter uma conscientização. É, Precisa um trabalho, né? precisa. Quanto a gente ainda precisa se moldar, né? Ele fala que muita vez uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Então, em vez de se a gente se sente que é melindroso, e a gente tem muito disso mesmo, a gente precisa dar um pouco mais de atenção, com a questão da opinião diversa, né? A gente se melindra a hora que atiram sobre nós não nem sempre uma crítica, né? Mas algum apontamento e a gente já na hora
recusa, né? Então, a gente precisa entender que isso pode ser bom para nós, de uma forma que a gente vai tentar se ver como somos. Porque nem sempre a pessoa está nesse estado e ela não entende, ela não aceita e ela não quer melhorar. Então, é por isso que ele fala que melindres arrasam as melhores plantações de amizade que eu já tinha lido, né? Também. Muito bom. Porque a pessoa melindrada é difícil fazer terapia, né, Nando? É muito difícil, porque já na terceira sessão você vai querer ajudar a pessoa, ela se ofende, ela cai fora. Ela não quer ouvir, né? Muito machucada. Se você acha que precisa de ajuda, você ouvinte, que precisa de ajuda, pensa assim, não é com você. Se você está se sentindo excluído e ofendido, não é com você. Ela age assim com todos. É você que se sente que está excluído, que não é visto, que não é valorizado, né? E junto com o melindre tem uma outra palavrinha, que é inveja. É por que o outro tem, porque eu não tenho? O que que o outro ganhou e eu não ganhei? Por que que deu atenção para essa pessoa e não para mim? Por que que essa daí sentou nesse melhor lugar da mesa e eu aqui longe? O melindrado, ele sempre se sente que está com uma fatia pequena, de pouco valor, e ele acaba abocanhando mais, porque ele não enxerga. Então, você que está nos ouvindo, que conhece alguém assim, procure ajuda. O sentimento de inferioridade, ele vem camuflado com depressão e ansiedade. E ninguém quer ficar sozinho na velhice. Então, precisa, sim, de ajuda, e você pode ser um, um ser que está ajudando os outros, né? O tema de hoje ele é muito importante, porque ele envolve o bem-estar. Não dá para a gente conviver com pessoas tão difíceis, principalmente hoje, no século XXI, todo mundo é melindrado. Não tem meio termo, é 880. Precisamos olhar com neutralidade, como muito bem você falou no começo, Nando, como Buda, como Yogananda, como Jesus. Olhar com neutralidade. Respira e não deixa a raiva tomar conta. Ah, foi tão grato para mim conhecer um templo do Yogananda lá no, em Los Angeles, né? Um lugar de muita paz, né? Os ensinamentos dele ressoam, respingam, até hoje. Uma pessoa iluminada também, entre os avatares que a gente falou aí, ele é um deles, né? Então, olha, que a gente saiba ouvir, às vezes, uma pessoa amiga, sabe? Para que saiba aceitar o que a pessoa está dizendo. Às vezes a pessoa está dizendo algo importante para nós, né? Então, não se melindrar por isso. Tentar entender, tentar ver que essa pessoa está oferecendo essa amizade nossa e está tentando nos ajudar. Bom, a gente se prepara agora. Você quer falar mais alguma coisa antes da gente ir para a prece, Júlia? Quantos segundos a gente tem, Nando? É um minutinho. Ok. Ah, é difícil a gente se enxergar. A gente olha mais para os amigos. Então, como saber quais são os meus problemas? É fácil. O que te incomoda lá fora é o que está dentro de ti. O que te incomoda lá fora, ó, eu acho o outro chato. Aonde tem chatice dentro de mim? Eu acho que o outro está me julgando. Aonde você julga? E quanto mais cedo a gente descobrir o nosso calcanhar de Aquiles, melhor a nossa saúde vai andar. É questão de saúde, tá vendo? De cuidar da saúde mental, da saúde física, da saúde emocional, da saúde espiritual, né? A gente buscar aí elementos para a gente se equilibrar, porque senão a gente não consegue viver dentro de um planeta onde nós, no mínimo, temos que sermos um pouco iguais, né? Uns perante os outros, né? Muito bem, então a gente vai para o momento de prece, de oração e de vibrações, aquele momento que a gente sugere aí, ó, coloca uma garrafinha de água aí do lado, um copo, tal, que os benfeitores vão trazer recursos nesse líquido precioso na hora que você estiver ouvindo ou assistindo este programa. Então vamos lá. Que nós possamos
como canais que somos, como antenas que somos. Kardec já dizia que todos éramos e somos médiums, cada um dentro de uma sintonia mais forte ou não, dentro de um nível, que nós possamos agora, como antena que somos, nos conectar com esta espiritualidade que está à volta do planeta, que está à volta de Pachamama. Muitas vezes achamos que essa nave está à deriva, nos sentimos à deriva. Muitas vezes nos sentimos amargurados, magoados, ressentidos, melindrosos e precisamos nos equilibrar. A nossa nave não está perdida, mas ela está sacudida. Não é? Entre dentro do seu carro e comece a girar o volante para um lado e para o outro. O que que vai acontecer com o carro? Ele não vai ficar estável. Então, o nosso planeta está sendo conduzido, mas ele precisa estar estável. Estável como? Com a nossa dirigibilidade. Do planeta? Não. De cada um de nós. Se soubermos dirigir este veículo que se chama vida, e como dissemos, estamos conscientes, sabemos o que estamos fazendo. Não somos nem uma criança bobinha, né? Aquela criança infantil. Somos pessoas, espíritos adultos. Somos espíritos que já ajudaram milênios. Então é a hora de a gente tomar atitude e seguir um caminho mais reto. Como dissemos, o caminho do meio de Buda, o caminho do Evangelho de Jesus e de outros avatares, como Yogananda na yoga, como outros avatares que aqui passaram e nos deixaram, não é, exemplos. Entre esses avatares existem os espíritos que trabalham, não é, no bem e que podem nos ajudar. Recorremos a eles, pedindo que possamos acerenar os nossos ânimos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações, para que sintamos isso dentro de nós. Consequentemente, Pachamama, a terra, também sentirá, porque nós não vamos depredar a natureza, arrancar de seu seio tudo aquilo que nos enriquece materialmente, mas que faz perecer, não é, a boa vontade, o bom ânimo, a calma, a tranquilidade, a paz. Então que os benfeitores amados e queridos avatares do Espírito, do plano espiritual maior, possam nos ajudar. E a Ti, Jesus, a que sempre recorremos com nosso coração, com nossa alma, para que esteja conosco. E nesses momentos que estamos vivendo, precisamos muito, muito de Ti, Senhor. Oxalá possas vir novamente entre nós, pisar o mesmo chão que pisou, trazer com Tuas palavras de amor novamente os Teus ensinamentos. Que a Tua luz envolva-nos todos nós, todos os seres, todas as vidas, todos os espíritos, todos os reinos. E Pachamama, nossa mãe, terra, envolva, Senhor, a terra em muita paz, em muita luz, em muito equilíbrio. Para que o coração de Pachamama possa bater em uníssono com cada um dos corações que aqui vivem. Que a Tua luz envolva este planeta, Senhor, não tão somente agora, nesta hora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações dessa conexão com Pachamama, com nossa terra amada, e
com todos os espíritos que aqui vivem, seres vivos, né, vidas pulsantes. A gente quer dar um recadinho, falar para você que existe um clube, um clube que se chama Amigos da Boa Nova. É aquelas pessoas que colaboram para manter no ar essa mensagem. Porque com essa mensagem ela entra para que outras pessoas possam ouvir e assistir em vários meios de comunicação, mas ela também se abre para o universo. Essa comunicação ela se abre para o planeta. Então, se você ajudar, você estará ajudando uma obra do bem. O Evangelho de Jesus, o Espiritismo, a psicologia e tantas coisas boas aqui do planeta. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br. Quer falar com alguma pessoa? Temos o 0800 12 018 38. Temos o WhatsApp também, que é o 11 97 834 2246. E se você quiser fazer uma doação, hoje é o Pix, né, essa revelação financeira rápida, rasteira, faça um Pix aí, você pode ajudar, porque o Pix você pode fazer dentro do valor que você quiser, no tempo que você quiser, né? Se você puder. Então, anote a nossa chave. É um número de celular, ó, 11 97 261 0272. E aí faça aí a sua doação para um planeta melhor. Muito bem, querida Julinha. Eu só vou ler mais aqui um parágrafo que ele diz assim, ó, quem reclama agrava as dificuldades. Não é isso mesmo? Verdade, mãe, verdade. É um tema muito forte, porque a gente está falando da fragilidade humana, né? E a pessoa, ela tem um comportamento afetado. Milindrado é um afetado, que tudo ele se afeta, tudo ele se magoa, tudo ele se machuca, não pode falar nada, né? Ele tem muito sofrimento, muita dor, e aqui a gente está falando como trabalhar isso. Tá, Júlia, Nancy já falaram bastante o que que é melindre, não é para ficar melindrado, e como é que a gente vai trabalhar isso? Então, a prática da meditação, da neutralidade. Primeiro, não leve a pessoal, não é com você, é você que se sente sempre por baixo. Tente descobrir dentro de você por que que você se sente, ou conhece alguém que se sente por baixo. Não adianta se chegar direto em alguém e falar, você é melindrado, você se sente por baixo. Não, cada um tem o seu momento, né, de amadurecimento. Do contrário, a gente está sendo arrogante, está jogando pérolas aos porcos, querendo se meter na ajuda que não é pedida. E é o processo daquela pessoa, né? Seja alguém que você conhece, seja você mesmo que esteja aqui nos ouvindo, por que que eu me sinto magoado, inferiorizado, onde não está tendo justiça. E não esqueça, né? Nós, como seres espirituais, nada é o acaso. Aquele indivíduo que ganhou mais que você no trabalho e trabalha menos, não é o acaso. Aquilo tem uma lição. Heranças mal divididas, aquilo tem uma lição. Relacionamentos que terminam mal, tem uma lição. Então, quando a gente se sentir afetado por algo, antes que a gente possa se sentir fragilizado, vamos entender o porquê que aquilo está acontecendo. Tem uma lição por trás espiritual. Verdade. Ele fala aqui, ó, Né? não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Olha essa frase. Nossa, Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Não é mesmo, Juliana? são os afetados. Hoje o termo, né, melindrado é um termo que se fala mais, aquela pessoa é afetada, ó quanto está afetado, né? Então, afetado é exatamente isso, a pessoa se torna espinhuda. Ela machuca mais do que ela se vê machucada.
ela ofende mais, ela tira mais dos outros, ela é um espinheiro. Muito boa essa frase. Você pode repetir para a gente, Nando? Quem vive de se ferir, porque quando a pessoa age assim, ela está se ferindo, né? E aí acaba o quê? Na condição de espinheiro. Então, quem se fere muito com espinho, se torna um espinheiro. Você se fere, fere o outro, se torna um espinheiro e vai ferir mais. Então, a condição que a gente acaba ficando, né? Comportamentalmente, é exatamente isso. A gente tem um estímulo aversivo, com isso a gente tem uma reação emocional de raiva, de tristeza, de indignação, e o comportamento da raiva é péssimo, afasta o outro, é de ataque, é de hipercompensação, é de jogar na cara, é de falar o que não deve na hora errada. O de tristeza, você se isola, você se exclui. Então, você acaba, nessa situação de espinheiro, gerando mais discórdia. Então, toda vez que você sentir algum estímulo aversivo, analise, busque ajuda e não faça julgamentos antecipados. A gente vê muito distúrbio emocional, como, por exemplo, borderline, bipolar, uma desregulação emocional. A pessoa melindrada, ela parte para o ataque. Me traiu, eu vou trair também. Meu marido me trai, eu também vou trair. Saiu comigo, não sai mais, eu vou atrás. Eu vou procurar com quem está saindo, eu vou atrás. Aí a gente vê ataques de fúria, disfunções, desregulação emocional. E sem noção, se autoconvida, pede demais, está sempre solicitando ajuda dos outros. Então, é preciso entender que por trás disso tem ou uma depressão, ou uma ansiedade, tem algo ali a ser trabalhado. E hoje em dia não é bicho de sete cabeças nenhum a gente apresentar algo a ser trabalhado dentro de nós. Até é uma questão muito bonita de a gente ter humildade. Se é para o nosso bem, né? Por que não? É, a gente vai ficar vivendo e sofrendo tanto tempo em vez de cuidar daquilo, né? Porque a própria rosa, ela tem espinhos, ela tem o caule dela lá, espinheiro, né? Um espinheiro. Mas o que ela brota daquele botão dela? Uma flor, uma rosa linda, uma flor linda. Então, que a gente possa fazer essa transformação, né, Júlia? Verdade. Muito bem lembrado. A neutralidade, não se esqueça, tudo tem a sua sombra e a sua luz, sua virtude e seus defeitos. É uma questão de trabalhar e ângulo de visão, né? Não olhar para o pior, olhar para a solução. Júlia, a gente tem mais um minutinho para você fazer aí as suas considerações finais e suas despedidas. E o Alvorada está terminando. Para você que está nos ouvindo aqui nesse programa maravilhoso, tudo o que vem até você é uma oportunidade de crescimento. Aquela vida monótona, sem nenhuma diversidade, ela é momentânea para você respirar, assimilar e aumentar a sua sabedoria. E quando algo te incomodar, encare com gratidão, porque são muitos ensinamentos que vêm quando a gente está passando momentos de adversidade. É só crescimento. Gratidão ao universo. Isso aí, com gratidão no coração, a gente agradece a você, ao universo, como a Júlia falou. Agradecemos aqui a oportunidade da Júlia estar com a gente e com você. Até o próximo programa Alvorada, quando esperamos você aqui, tá bom? Então, muita paz, muita luz. Beijo no coração e até lá. E agora aquele tchau de sempre, né? Tchau, Júlia! Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, gente! tchau. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.